Fórum Mídias de hoje, 23, Bora lá, meu. 23 de janeiro de 2025. Aqui nós vimos, aqui hoje o assunto não é TV, nem jornal, são as redes, porque é o Fórum Mídias, que trata das mídias, não apenas rádio, TV, jornal, mas as mídias. No início do ano, a gente foi surpreendido, o mundo, né, com o anúncio do Zuckerberg, que, resumidamente, é o seguinte: estamos com o saco cheio de cumprir regras. Nós não queremos mais cumprir regras, nós agora queremos liberdade. Liberdade para a gente publicar o que quiser e não temos mais regras. Esse é, resumidamente, o recado dele, né? O governo brasileiro montou um painel onde convocou representantes de todas as redes para ontem, um encontro em Brasília, onde eles explicariam em mais detalhes essa liberou geral que eles estão querendo implantar no mundo. E, como vocês estão vendo aqui no título, simplesmente elas ignoram o governo Lula e não comparecem à audiência sobre moderação de conteúdo. Ou seja, mandaram o F, né? Não estão nem aí. Ao mesmo tempo, o presidente Trump, que recém assumiu, o presidente dos Estados Unidos, numa pergunta que foi feita sobre o Brasil e a América Latina, ele disse isso: não precisamos deles, eles precisam de nós. Os brasileiros vira-latas que ficam lambendo os pés do Trump eles não estão nem aí para os nossos interesses, eles só pensam nos interesses deles. E é isso que as redes, essa junção do Trump com as redes sociais, como a gente tem batido aqui, né, todos os dias, isso daí é uma nova ordem mundial que eles querem implantar. Aí vamos voltar um pouquinho no tempo. Em agosto do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o X no Brasil, porque a Rede X não designou um representante legal para o Brasil. O ministro havia pedido que, como toda empresa no Brasil, tivesse um representante legal, um endereço no Brasil. E o X não tinha e continuou a não ter. Falou que não ia e também não tinha tirado os perfis que ele havia solicitado que fossem tirados do ar por fake news. E ele, então, baniu o X do Brasil. Nossa, foi uma loucura. É o ditador. Aqui no Brasil, os bolsonaristas, a imprensa, que isso era uma loucura. O Elon Musk chamou o Moraes de ditador e criminoso. Olha só, um membro da Suprema Corte brasileira, e o Elon Musk é um criminoso e diz que o Lula é o seu cachorrinho. É isso que os bilionários, eles pensam daqui. E esses vira-latas ficam aí, bajulando Musk, bajulando Trump, né? Só que agora o TikTok foi banido dos Estados Unidos. Já tem gente dizendo que ele não está mais banido, mas não é verdade. Ele está banido nos Estados Unidos. Qual a acusação de que ele foi banido? Por que ele foi banido? O motivo de tudo isso é diplomático, diz a matéria, mas não é diplomático, né? A rede social TikTok nasceu na China. Aliás, uma curiosidade, ela nasceu na China, mas não tem TikTok na China, não sei se vocês sabem. Não tem TikTok lá. Eles têm um outro aplicativo que é do mesmo dono, que, aliás, foi lançado antes, e o TikTok é baseado neste outro. E há preocupação de que os dados dos usuários dos Estados Unidos possam estar sendo enviados para o governo de lá.
Tudo isso enquanto a relação entre os dois países está cada vez mais deteriorada, especialmente após a pandemia. Ou seja, a preocupação, eles baniram o TikTok porque eles exigiram primeiro que o TikTok fosse vendido para um estadunidense, porque eles não querem que os dados possam cair nas mãos de outros governos. Só que o Trump disse agora que vai ressuscitar o TikTok nos Estados Unidos, mas exige 50% de propriedade norte-americana. Então está todo mundo dizendo que já voltou lá e tudo, mas ele exige essa propriedade norte-americana, ou seja, está impondo isso, mas isso não é ditador, lógico. Banir não é ditador. Impondo que você tenha que vender metade para você continuar funcionando lá, também é democracia. Eles estão protegendo o cidadão dos Estados Unidos. Não é? Quando o Moraes faz isso com os nossos aqui, é um ditador, um criminoso. Né? E como a prova de que ainda ele continua banido, atenção, banido, o TikTok está banido dos Estados Unidos. A Apple deu uma declaração, é obrigada a seguir as leis. O que está acontecendo? O Trump falou isso, mas a lei vigente é que ele está banido. Então, a Apple é obrigada a seguir as leis das jurisdições onde opera, de acordo com a lei de proteção dos americanos contra aplicativos controlados por adversários estrangeiros. Olha bem, adversários estrangeiros. Os aplicativos desenvolvidos e suas subsidiárias, inclusive TikTok, CapCut, Lemon e outros, não estarão mais disponíveis para download na App Store. Também a mesma coisa na Play Store, lá nos Estados Unidos. Agora vamos voltar aqui a essa história da espionagem. Por que os Estados Unidos têm essa preocupação com a espionagem? Vamos voltar aqui ao Assange. Né? Tá esquecido, o Assange, soltaram ele, falavam mais dele quando ele estava preso do que agora quando ele está solto. Né? Isso é de 2011. O Assange chama Facebook de máquina de espionagem. Em entrevista publicada na emissora russa tal, afirma que o Facebook é a mais terrível máquina de espionagem já inventada. De acordo com Assange, o Facebook contém o maior banco de dados sobre as pessoas, suas relações, seus nomes, seus endereços, sua localização, seus parentes, tudo dentro dos Estados Unidos, acessível para a inteligência americana. Detalhe, não é? Ou seja, os dados, nossos dados do mundo, estão acessíveis à inteligência dos Estados Unidos. O fundador do Wikileaks garante que o Facebook, assim como o Google, o Yahoo e outras grandes empresas, possuem interfaces específicas para a consulta da inteligência americana. Não é só uma questão de obedecer a intimações, como faz aqui o nosso judiciário, que vai lá e intima a rede. Não é isso, não. É mais, eles já têm uma interface direto, eles acessam diretamente. Não é só uma questão de obedecer a intimações e entregar informações solicitadas. O governo americano é capaz de exercer pressão legal e política sobre essas empresas, e como é caro ficar entregando arquivos individuais, eles automatizaram o processo. Eles têm acesso direto. Assange alerta usuários do Facebook de que, ao adicionar amigos, estão fazendo trabalho gratuito para as agências de inteligência americanas. Aí vamos aqui para 2020. Golpe de Estado na Bolívia. Acusação de que o fundamento do golpe eram as grandes reservas de lítio daquele país. E de que o Elon Musk estaria por trás daquilo. Lembre-se de que, nessa época, 2020, ele ainda nem havia comprado o Twitter, que ele transformou em X.
Ele foi ao Twitter e lá ele disse isso. Nós vamos dar o golpe em quem quisermos. Em quem quisermos. Bom, agora nós vimos na posse do Trump esse gesto nazista que eles tentam dizer que não é, mas ele não é nenhum ingênuo e sabe muito bem que ele estava mandando um recado. No momento, eu acho que mais até para a Alemanha, porque ele está tentando interferir está interferindo diretamente nas eleições na Alemanha, né? O principal país da União Europeia, ele está interferindo diretamente, e esse gesto aí é diretamente enviado para a Alemanha. Usou a posse do Trump para isso. Né? Ele comprou o Twitter em 2022, agora que esse detalhe é importante, por 44 bilhões, tornando a empresa privada. Ele é o maior acionista de uma empresa privada e demitiu as pessoas lá. Ou seja, eles não publicam informações sobre seus proprietários e acionistas. O Elon Musk, ele controla a rede, controla os dados, tem acesso aos dados e manipula esses dados como quer. Aquilo que estavam acusando o TikTok de poder espionar e tudo, ele pode fazer porque é uma empresa privada, diretamente dele. Não é? E o que o governo brasileiro vai fazer em relação a isso? O governo brasileiro que, até o momento, as medidas que tem tomado são em resposta a problemas que acontecem na rede. Não existe uma regulamentação nas redes no Brasil. Eles fazem o que querem. Eles fazem o que querem. A regulamentação é urgentíssima, urgentíssima. E até para dar uma refrescada na cabeça do Elon Musk, a gente pode... O governo brasileiro bem que podia falar que ele, para continuar com o X aqui no Brasil, teria que vender 50% do X para um brasileiro, já que ele tem acesso aos dados brasileiros, acesso sigiloso. Por que os Estados Unidos podem e o Brasil não pode? Essa é uma pergunta. Por quê? É uma pergunta que, na verdade, a gente já tem resposta, né, Melo? Porque o Elon Musk é apoiador do governo americano, né? Óbvio. Não. Então, se lá o Trump pode exigir esse tipo de coisa, ele vai receber o apoio de todos esses bilionários que fazem parte de seu governo, né? Diferentemente do Brasil. Mas, claro, tem que ser enfrentado, Exato. Não, assim, ou ele aceita ou a rede é banida no Brasil. Ele foi muito valente, xingou o Moraes de criminoso e tudo, mas depois, como se diz uma coisa, botou o galho dentro e cumpriu tudo. Montou o escritório, pagou as multas todas e está funcionando. Por quê? Exatamente. Por que ele sempre tem a prerrogativa do ataque, de eles tomarem a dianteira da situação? Eu não acho que a gente tem que fazer isso, mas que tem que haver uma regulamentação das redes sociais urgentemente no Brasil, porque você vê, ele comprou o Twitter em 2020 e todo mundo diz, ele só tomou prejuízo. Mas que prejuízo é esse? Ele comprou a rede por 45 bilhões. Se ele tivesse tomado todo o prejuízo, tivesse perdido todos os 45 bilhões, só depois da eleição do Trump para cá, ele já está mais rico, 140 bilhões de dólares. Então, com a influência que ele usa das fake news e tudo, da rede dele, ele recupera, ele pode ter prejuízo à vontade lá, porque o negócio dele não é o X, o negócio dele é a manipulação da opinião pública, dele e do Zuckerberg e da Alphabet, não é? É isso. Então, nós temos que ter uma regulamentação urgente das redes. Isso é para ontem, porque 2026 está aí. E se deixarmos correr solto, vai acontecer como em 2018, que foi todo mundo surpreendido
com aqueles milhões de disparos de WhatsApp que viraram a eleição no Brasil inteiro. Não foi só a vitória do Bolsonaro, não. Aqui no Rio de Janeiro foi eleito o Wilson Witzel, que ninguém sabia quem era, nem depois da eleição. As pessoas votaram nele pelo número, mandaram lá nas igrejas, vota, era fechado, votaram no cara, ninguém sabia nem quem era, nem sabia, aliás, pois ele foi defenestrado e a mesma coisa, voltou para o mesmo ostracismo. Então, o poderio das redes sociais tem que ser enfrentado urgentemente. Senão, não vamos ter democracia. Não tem democracia com as redes sociais, não permitem, porque os algoritmos determinam aquilo que você vê e o alcance daquilo que você faz. Mais que isso, né, Melo? Determina um comportamento. Aí que tá, né? Aí que tá, não é? Ao determinar o que você vê, ao determinar o que você consome, ao determinar o que você compra, ao determinar o que você lê, nisso tudo está embutido um projeto de poder, né? Um projeto de manipulação, um projeto de direcionamento, né? Essa que é a verdade, e não à toa o Trump, em seu governo, se cercou dos bilionários donos dessas plataformas, porque é aí onde está o poder. O Trump não teria qualquer tipo de poder se exercesse a presidência dos Estados Unidos sem estar aliado com os verdadeiros donos do poder, que são os donos dessas big techs, né? Mas é isso, o governo do presidente Lula vem se esforçando no sentido de estabelecer regras, né, de estabelecer ordenamento, até com ações judiciais e tudo mais, no ambiente digital, né, como o Melo falou, o Musk mesmo teve que recuar no Brasil, e com as decisões do STF já deu para ver que é possível viver sem o X, né, Melo? A gente experimentou essa experiência no Brasil. Eles precisam da gente. Eles ganham muito dinheiro aqui no Brasil. Exato. E principalmente eles precisam influenciar o Brasil, influenciar. Porque o Trump fala, não precisamos dele, mas precisam sim. O Brasil é um país imenso. Claro. Em mais de um sentido, não só no tamanho, com a população, com tudo. Então, a gente tem que se fazer respeitar, como eles fazem respeitar os direitos deles. Eles defendem os direitos deles. Aqui no Brasil é que a gente vê isso. As pessoas, os insetos, defendendo os inseticidas. Os caras bajulando o Trump, que vira e fala assim, o Brasil não interessa. Vocês, sabe, e os caras vão falar, Trump, I love you, meu Deus, I love. Pois é, e assim, né, Melo, a gente trouxe aqui o fato de que os representantes das Big Techs não compareceram à audiência pública convocada pelo governo, e depois acusam o Brasil de manter uma ditadura judicial, né? Quando o canal de diálogo é aberto, né? Está dada a oportunidade para que os representantes das Big Techs coloquem as suas questões com relação às mudanças, né? Dialoguem com o governo, dialoguem com a sociedade civil. Quando há oportunidade do diálogo, eles não comparecem. E aí depois, há uma decisão judicial contrária a eles, acusam de ditadura, acusam de censura. Né? Cadê as Big Techs para falar? Cadê o Elon Musk? Cadê o Mark Zuckerberg, que falava em tribunal secreto na América Latina? Cadê eles para falar sobre a democracia brasileira que os convida para sentar na mesa junto com o governo e com a sociedade civil? Exatamente. Né? É uma contradição imensa. E quando tiveram a oportunidade de dialogar, não estiveram presentes. Né? Então, assim vamos nesse embate contra a verdadeira ditadura, não é a ditadura judicial que eles apontam, né, que não existe no Brasil. A verdadeira ditadura é a ditadura digital que o mundo está vivenciando. Né? Exatamente. Porque quem concentra poder são os donos dessas plataformas, essa é a verdade. A gente teve bastante comentários aqui, Melo, sobre essa questão dos donos das Big Techs, né? Pessoal, isso é um assunto que mobiliza bastante. O Eus Enormes comenta aqui, brasileiro que defende ele e o Zuckerberg são muito vira-latas. Né? Edileno Pereira comenta, sempre só serem a favor das empresas de internet quando sai da sua razão de comunicação para se tornar mentira, para trazer ideologia nazista, fascista ou qualquer outra coisa que
prejudica, ele continuou aqui no comentário abaixo, prejudica a saúde mental das pessoas, né? Ó, outro comentário aqui, Irã, Ari, eu fico pensando como é que um nojento desse Elon Musk faz uma coisa dessas e o povo mundial não faz nada. Esse cara é o Satanás puro. E o ex-Enormes novamente comenta, Musk deveria estar preso. Pois é, né? Isso é um assunto Ele que causa está bastante no poder lá nos mundo. Estados Unidos. Ele está no poder, não está Exatamente. preso, não. Ele está no poder. E a gente Exatamente. tem que dar a nossa posição em relação a isso. É isto, isso, então, Melo. o Fórum Mídias de hoje. Até amanhã, pessoal. Bom dia Valeu, a todos. Melo. Até amanhã.